Nosso bate-papo agora é com o arquiteto e urbanista Welton Barreiros, ele que está mais magro, está mais esbelto aqui no CIP. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Welton. Queria agradecer imensamente você que está com a gente também na Urbantec, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E eu estou vendo aí o quanto você vem se destacando na arquitetura, engajado em diversas associações de peso, como o próprio CAL, né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, agora com a ASBEA, lá na região de vocês, no Amapá. Mas eu queria a sua opinião, você sabe que a gente está concorrendo com um grande evento, que é o COP30, e trazer essa turma aqui essa semana foi um desafio muito grande. Mas eu queria a sua opinião do que você está vendo, o que você está achando sobre o evento, o conteúdo, a estrutura. Vou começar com essa pergunta. Primeiramente, muito obrigado, Vitório, pelo convite. Fico extremamente grato de estar aqui, um evento de grande importância. Realmente não é fácil concorrer com a COP30, mas eu entendo que hoje o quarto CIP é um evento extremamente estratégico, principalmente porque ele converge também com tudo aquilo que nós estamos vendo de debate internacional e nacional sobre a questão da eficiência, sustentabilidade nas cidades brasileiras, entender a importância do planejar. E a gente viu um painel maravilhoso nessa manhã, onde a gente conseguiu ver esse relato, desde a importância da iluminação para diminuir, para aumentar a segurança pública, a questão da eficiência, da integração das smart cities. Então, tudo aquilo que a gente quer falar sobre desenvolvimento econômico, sustentável, perpassa por esses assuntos tão importantes que está sendo abordado aqui. Agora, Welton, você é um arquiteto bastante eclético, né? Você é bem multifacetário. Você atua na arquitetura da saúde, na arquitetura da educação, você atua na arquitetura urbana. Como é que você consegue fazer um trabalho tão abrangente? Eu sei que você tem uma equipe grande. Fala um pouquinho para a gente a diferença de trabalhar no corporativo e trabalhar no setor público. Como é que você lida com essas diferenças? Eu acho que o grande desafio é a gente conseguir se colocar nos mercados e conseguir atender sempre com padrão de qualidade e excelência. A gente hoje dentro da empresa tem uma equipe grande, além disso temos mais de 150 engenheiros e arquitetos cadastrados na empresa que nos permitem alcançar qualquer tipo de disciplina e toda tipologia de projeto. Então a gente veio construindo aí em 12 anos de carreira em Vitória à frente da Line Corp, projetos de infraestrutura, projetos residenciais, comerciais. Hoje a gente tem muita ênfase com o empresarial, B2B, B2G, que é governo também, onde a gente tem uma especialidade em aprovação de emenda parlamentar, recurso federal. E como é que a gente consegue desenvolver isso? Primeiro, investindo muito em tecnologia, já também conversando um pouco do nosso assunto aqui, investindo em capacitação técnica, investindo também em conhecimento e personalizar nosso problema para aquela região. Então a gente vem da região amazônica, entende que é uma região totalmente com problemas e conjunturas diferentes do Nordeste, apesar de a gente ter algumas similaridades. Então a gente vem construindo todo esse arcabouço técnico com vários profissionais de excelência. E eu acho que o grande ponto também é o comprometimento com a causa. Eu costumo falar que o nosso foco é o resultado, né? Mas se você não se divertir durante o processo, você fica extremamente estressado. Então, assim, é amar realmente as cidades, é amar o projeto público, é entender que aquilo vai trazer um benefício não só para o indivíduo, mas para uma comunidade. E que através dos nossos projetos, inclusive nós vamos mostrar hoje, o quanto isso consegue ser realmente generoso. Você pensar num projeto no entorno dele, onde você vai permitir o idoso ter acesso, você vai permitir a segurança da mulher, da criança, você vai permitir que também as pessoas consigam contemplar, porque elas vão conseguir também se identificar culturalmente, ter uma identificação própria com aquilo que a gente está fazendo. Agora, falando um pouquinho sobre as fases da arquitetura, eu venho acompanhando a arquitetura brasileira há pelo menos 30 anos, então a gente sabe que houve um momento, um boom da arquitetura corporativa, depois dali próximo da Copa do Mundo, das Olimpíadas, movimentou muitos setores, principalmente a área de arquitetura esportiva, de infraestrutura, hoteleira, etc, etc. Agora a gente tem uma tendência muito grande na área da saúde, principalmente depois da pandemia, mas eu acho que agora o tema Cidades Inteligentes ganhou uma notoriedade gigantesca. E a própria Denise Vogue vai estar aqui com a gente amanhã, que é nossa parceira, nossa sócia no projeto da Urbantec, já a gente vai falar sobre isso. Ela está trazendo um termo muito novo, mas que fala sobre tudo isso, que é o urbanismo transescalar inteligente. Explica para o nosso ouvinte aqui, o que a Denise, o que você, o que o Vicente querem falar na Urbantec, a gente vai comentar daqui a pouco, sobre a questão do urbanismo transescalar inteligente, aquele que pensa na cidade em todas as escalas. Eu acho que isso é um pensamento muito contemporâneo, Vitória. Hoje a gente não pode mais pensar, por exemplo, quando a gente fala só de cidades inteligentes,
em Wi-Fi, se você não pensar em todo um conjunto da cidade que você trabalha conjuntamente, seja engenharia de tráfego, seja a própria compartilhamento tecnológico ali com acesso à rede, seja inclusive o básico. A gente está falando de cidade inteligente, mas muita gente negligencia aí o básico, que é a drenagem. A gente vem discutindo conceitos contemporâneos como cidades esponjas. Então, quando a gente traz esse termo, esse conjunto, é para a gente pensar na cidade como um todo, em soluções integradas que buscam trazer a melhor da funcionalidade, o melhor da sustentabilidade, a melhor solução e a solução personalizada para cada ambiente, aquilo que nós estamos falando. O que a gente quer trazer é um assunto que no Brasil ainda é muito caro. Parece que é muito difícil a gente falar de cidade e é muito difícil a gente falar de boas ações nas cidades, porque a ideia que a gente vê é que as cidades brasileiras não conseguem ter êxito ou estão muito atrasadas. A gente sabe da realidade da infraestrutura urbana, mas o que a gente quer mostrar é que no Brasil existem técnicos de muita qualidade, existe muita gente pensando em coisa boa, existe um conjunto de empresas que estão se organizando, já estão organizados para oferecer para o munícipe o melhor, desde segurança, desde tecnologia, desde mobiliário. Então, assim, quando a gente fala na questão da integração, é interessante que a gente tenha como foco que o urbanismo, que é um processo de planejamento urbano, ele precisa ser acompanhado de toda essa visão da cidade, seja o shopping do futuro, seja agora o que a gente tem de saúde, que é a humanização da saúde, a integração dos espaços de saúde com o espaço público, seja nossas novas praças, seja nossos ambientes de captação de águas, drenagem. Então, tudo isso precisa convergir para um único propósito. É uma cidade eficiente, uma cidade sustentável, uma cidade que respeite e seja acessível a todos. Agora, pegando carona no que você falou aqui sobre a questão do shopping do futuro, né, que hoje é uma praça de convivência, muito mais do que de compra para a sociedade. Fala um pouquinho aqui para o nosso público essa ideia, né, que surgiu da Urbantech, da Expo Urbantech, que vai acontecer no Rio de Janeiro, e você trouxe a ideia da gente, desde o início, fazer uma homenagem a Samaúma, que é a árvore símbolo da Amazônia, e que isso girou em torno, quer dizer, a feira agora gira em torno dessa cidade verde, dessa cidade do futuro mais integrada com o meio ambiente. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu não poderia, né, como filho da Amazônia, como filho do Norte, não colocar um ponto, como a gente chama na arquitetura, uma boneca amarela, um ponto de muita atenção. E eu trouxe a Samaúma com uma ideia que ela é uma árvore realmente que chama muita atenção pelo seu tamanho, pela sua magnitude. E quando nós conversávamos, né, Vitória, eu falei, olha, não tem como a gente falar de cidade se a gente não trazer essa visão contemporânea, que não é a cidade que tem que trazer a natureza, é a natureza que precisa estar, entendeu, como centro para que a cidade se desenvolva de forma correta. Hoje a gente vê o contrário, hoje a gente está tentando colocar verde na cidade, que era verde, mas que foi totalmente tomada aí pelo concreto, pavimentação e outras coisas. Então, quando a gente traz o ponto focal, que é a árvore, a gente está querendo passar uma mensagem sobre o respeito que nós precisamos ter com a natureza, sobre a ideia da gente conseguir ter esse crescimento sustentável, esse desenvolvimento, mas de uma forma muito respeitosa. Então a gente trouxe isso como uma ideia de ponto focal para que a cidade também ela respeite todo esse entorno que é, né? Afinal, a Samaúma ela exige o seu respeito pelo tamanho, por tudo que ela tem. Então, quando a gente conversou, a proposta da Urbantech ela realmente romper barreiras. Na verdade, acho que ela vai estar na vanguarda de um processo que o Brasil está passando, que é um processo de modernização das cidades. O mundo inteiro, né? O Brasil vem recebendo uma grande feira voltada para a Smart City, que veio de Barcelona para cá. Eu venho acompanhando essa feira, inclusive ela vem premiando muitas cidades pelo Brasil, honrosamente, claro. Mas eu observo que ali são muitas ideias, muitos softwares, muitos programas que de fato vão facilitar a vida da prefeitura, a vida do cidadão, etc. Mas eu acho que a Expo Urbantech, essa proposta que você, a Denise e o Vicente desenharam, ela traz o público para viver essa experiência sensorial, né? É uma imersão. A gente necessita que as pessoas consigam se ver, consigam sentir, consigam cheirar, consigam perceber toda essa proposta, porque senão não dá, a gente não consegue ter o apelo, a compra, como a gente fala, né? Então, assim, quando os colegas me convidaram e você, capitaneando esse projeto aí, também teve a sensibilidade de escutar o projeto que a gente queria propor, foi realmente uma explosão. Tanto que hoje se tornou um festival. Exatamente. Primeiro festival que vai falar sobre cidade, falar sobre tecnologia, falar sobre sustentabilidade, falar sobre futuro também, né? E integrar cultura e arte, porque assim, não existe cidade sem toda essa quantidade de itens conversando e trazendo para si
essa personalidade, essa característica que é tão marcante no povo brasileiro, que é essa explosão cultural, essa diversidade de tudo. Então, assim, Vitório, a Expo Urbantec é um movimento que realmente vem transformar o cenário da construção civil, vem transformar, vem provocar o cenário dos pensadores, de quem é aquele, das pessoas que fazem, estudam a cidade, pensam, vem também trazer consigo uma quantidade de jornalistas aí, de pessoas que já estão militando, trabalhando há muito tempo, para que a gente consiga reunir todo esse conglomerado de informações e mostrar para as pessoas que é possível ter uma cidade inteligente, que é possível ter uma cidade planejada, que é possível ter construções realmente high-tech, mas que respeitem o meio ambiente. Ou seja, a Expo Urbantec, ela apresenta para o público um cardápio de opções já disponíveis para você tornar o seu município inteligente a partir da visita à feira. Para todo tipo de solução, desde o planejamento, desde a parte de legislação, seja plano diretor, plano de arborização, plano de saneamento, até soluções mais inteligentes, soluções mais tecnológicas, gêmeo digital. A gente está conseguindo congregar, e é o nosso maior desafio, você sabe disso, desde mobilidade, as pessoas que estão falando realmente de carro elétrico, as empresas que estão investindo nisso, até realmente parte de legislação, o pessoal que está realmente discutindo tudo que precisa ser modificado no Brasil, trazendo grandes exemplos internacionais para que a gente consiga aplicar aqui e realmente que dê certo, né? E considerando que a Expo Urbantec traz a Samaúma, né, como símbolo da cidade verde, nada melhor que a Expo Urbantec para a gente também abrir portas para comemorar os 50 anos da ABAP, Associação Brasileira de Paisagismo, que serão muito bem-vindos na Expo Urbantec através aí da sua referência. Isso. Fortalecer as entidades do nosso setor da construção civil é muito importante. Como você falou também, a SBR recentemente fez o convite para que a gente faça a fundação lá no Amapá. Esse é um trabalho maravilhoso que a Associação Brasileira de Escritório de Arquitetura vem transformando também essa discussão de escritório, de possibilidade de aquisição de software, que no Brasil a gente sabe que não é tão fácil, não tão barato. E a ABAP vai estar completando 50 anos, a gente já estamos em diálogo ali com o presidente para ver se a gente consegue fazer essa integração, que é uma forma também de presentear esses trabalhadores, usar, né? Justamente. Eu acho que agora, principalmente com as cidades verdes, o paisagista ele passa a ser um grande protagonista das cidades inteligentes. Os nossos colegas que trabalham com a arquitetura da paisagem realmente têm um trabalho aí que, infelizmente, no Brasil às vezes não é tão valorizado, né? A gente tem grandes nomes aí que deixaram o legado, Buller Max, Rosa Clisa, que ainda está viva, e grandes colegas que trabalham com projetos de arquitetura da paisagem que precisam realmente de um espaço de fala para que a gente consiga entender a importância disso nas cidades brasileiras. Além disso, Vitório, nós temos aí outras grandes esferas envolvidas, como o próprio governo federal, que vem dando todo o suporte e apoio, porque sem o governo, sem a política do executivo, tudo que a gente vai discutir sobre cidades vai ficar só entre a gente. A gente precisa de quem aplique, a gente precisa do setor que realmente seja responsável por aquilo. Então a gente está realmente na Expo Urbantec com uma expectativa de conseguir alcançar desde a esfera governamental até a esfera individual. Isso é muito importante para que esse projeto dê certo. A gente conta com o apoio de vocês, acho que... Com a visita de vocês também. E isso com a divulgação, porque é um projeto que a gente está aí há alguns meses, quase anos já trabalhando. É um projeto grande, ele começa exatamente com muitos detalhamentos, com todos os pensamentos, para que a gente possa atingir o máximo de pessoas possíveis, influenciar o máximo de pessoas possíveis, principalmente com uma pauta tão importante como cidades do futuro. Vitória, você já está militando há mais tempo do que eu, dentro da arquitetura, dentro do urbanismo também, aí fazendo grandes publicações. E o que a gente costuma falar? A gente precisa realmente trazer mais gente, engrossar o caldo, para que a gente consiga realmente ter uma mudança significativa no Brasil. A gente espera que o Brasil ele seja essa potência que todos nós temos certeza que ele é, mas que a gente consiga mostrar isso de uma forma muito fiel, uma forma muito edificada. E a arquitetura e o urbanismo ela tem um papel muito importante nisso. E a gente, como aí militante, divulgador, trabalhador da área, né, das cidades inteligentes, cidades sustentáveis, acredito que esse é o caminho. Então, vamos conhecer esse Expo Urbantec, né? O Elton, muitíssimo obrigado pela sua presença. Sei que você vai fazer a palestra agora à tarde, com todo o seu conhecimento. Parabéns aí pela sua carreira brilhante que você está desenvolvendo. Obrigado. E estaremos juntos, com certeza, levando um trabalho incrível. Já temos o apoio do ministro Valdez Góes, lá de Brasília. Temos o apoio do prefeito do Rio de Janeiro, que está ansioso para receber a nossa Urbantec. E eu agradeço muito a você por esse sonho estar nascendo. Nada que isso, eu que sou muito grato por estar participando desse time tão vitorioso,
esse time seleto de profissionais realmente que fazem acontecer, discutem e realmente estão aí na vanguarda, estão no topo do que realmente o Brasil precisa. Profissionais de excelência, preocupados e que têm muita responsabilidade naquilo que fazem. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a Urbantec. Até. Valeu.